Olá, irmãos, graça e paz. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Portanto, é com alegria que nós estamos aqui juntos mais uma vez, para juntos compartilhar da palavra do Senhor. Portanto, esse momento é muito importante na minha vida e com certeza também para a sua vida, para a vida da igreja. Eu quero meditar com os irmãos hoje, nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira, sobre a oração sublime, a oração que Jesus ensinou, a oração que Jesus deixou para nós, como exemplo, como modelo, para que realmente possamos aprender a orar ao Senhor. Uma alegria, queridos, Deus realmente possa estar contigo, dirigindo a sua vida. Sabemos de muitas lutas, de muitas provações, mas o Senhor é soberano e mesmo em meio às lutas, Ele merece a nossa adoração, a nossa gratidão. Mais uma quarta-feira e juntos vamos participar desse momento tão importante de compartilhar da palavra e nós vamos orar. Como eu tenho falado, em tempo de pandemia é importante a oração, é uma missão muito propícia. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine através da sua palavra. Bom estarmos, Senhor, mais uma vez juntos. E queremos, Senhor, compartilhar da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Que realmente a Tua palavra venha alcançar o nosso coração. Continue nos ajudando, Senhor, porque sem Ti nada nós somos. Mas nós te pedimos nesta hora a iluminação do Teu Espírito Santo, que realmente o Senhor venha trabalhar no nosso coração, esclarecer a nossa mente, a entender mais e mais a Tua palavra e a colocar em prática na nossa vida. Abençoa as famílias, abençoa os irmãos que ouvirão esta palavra, que realmente possa ser muito importante para a vida de cada irmão, de cada vida, de cada querido. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, Mateus 6, os versículos 5 ao versículo 13. Esse é o primeiro texto, nós vamos ler alguns. Então, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto.
e o seu Pai, que vê o que você faz, em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos recompensam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lucas 11, versículos de 1 a 4. Lucas 11, versículos de 1 a 4. Diz assim: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Ainda Malaquias 2:10. Malaquias 2:10 diz assim: Não é verdade de que todos temos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? Mais um versículo de Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. A oração modelo, a oração sublime, a oração que Jesus deixou para cada um de nós, para que possamos orar com certeza, com alegria, com convicção. Portanto, querido, você tem então duas orações: a oração de Mateus e a oração de Lucas. E aí você vai ver que em Mateus a oração é mais longa, é mais explicada, enquanto que a oração de Lucas é mais sucinta, é mais resumida. E aí você pode perguntar, por quê? Eu quero dizer para você que a oração de Mateus está no meio de um sermão. Jesus estava pregando o Sermão do Monte, o famoso sermão, e dentro do sermão, Jesus falou sobre a oração, a importância da oração. E lá em Lucas,
A oração é mais resumida porque alguém, um discípulo, fez uma pergunta para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E ali então Jesus respondeu de forma mais resumida a oração modelo, tirando como base os temas mais importantes. Mas eu quero destacar aqui a oração de Mateus. Então esta oração gira em torno do Pai, de Deus e da comunidade, tá? Ela gira em torno de Deus, o Pai, e em torno da comunidade, de fé. No sentido geral, Deus é Pai de todos. Nós sabemos disso. Lá em Malaquias, nós não somos filhos do mesmo Deus, não fomos criados pelo mesmo Deus. Por que então enganamos uns aos outros? Por que então há essa corrupção, essa maldade? Então Deus é Pai de todos no sentido geral, mas no sentido mais restrito, Deus é Pai daqueles que reconhecem Jesus como Senhor da sua vida. Em Cristo Jesus, Deus é nosso Pai, Deus é o Senhor da nossa vida. Esta oração, ela se divide em dois grupos. O primeiro grupo é a relação com o Pai. O segundo grupo é a nossa relação de um para com o outro, de um para com o próximo. Veja só que no primeiro grupo, em relação a Deus, em relação ao Pai, nós temos três petições. Bem, a primeira, nós sabemos que parece que uma introdução diz assim: Pai nosso que está no céu. Aqui é uma introdução. Pai nosso, aqui Jesus também usa a expressão Pai nosso no plural, para que nem eu e nem você sejamos egoístas, para que sempre que formos orar, reconhecer que somos de igual modo com o outro. Então o Pai é nosso. Essa oração de Mateus, ela está escrita toda no plural. O Pai é nosso, o reino é nosso, as dívidas é nossa, as tentações são nossas, o pão é nosso. Então tudo é nosso. Isso é, não seja egoísta, aprenda a compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Então o primeiro grupo, em relação ao Pai, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Depois eu vou explicar isso. Santificado seja o teu nome. Segunda petição: venha o teu reino. Também vou explicar isso. Venha o teu reino. E a terceira: seja feita a tua vontade. Então, eu vou apenas passar e depois eu vou explicar essas petições. Em relação a nós, o segundo grupo, aí vem então o pão nosso de cada dia. Essa é a primeira petição. Segunda: perdoa as nossas dívidas. Terceiro: como nós perdoamos aqueles que nós devemos, ou aquele que nos deve. Quarto: não nos deixes cair em tentação, ou livra-nos da tentação. E quinto, mas livra-nos do mal. Livra-nos dessa tentação. Então são essas. A primeiro grupo tem 3 petições, Primeiro grupo em relação ao Pai, 3 petições. Segundo grupo, a nossa relação de um para com o outro, 5 petições. E eu quero então aqui no primeiro grupo, as petições em relação ao Pai. Santificado, o que significa isso? Santificado ou santificar o nome de Deus. É viver, querido, de tal maneira que a santidade de Deus
seja vista em nós. Santificado seja o teu nome. Aonde eu estiver, Senhor, que o teu nome seja santo ali. Então veja que a santidade de Deus seja vista em nós. Segunda petição, venha o teu reino. Aqui nós temos dois tipos de reino. O reino literal e o reino espiritual. Venha o teu reino. Então veja que o reino literal é aonde está a presença de Deus. Com certeza, aqui onde eu estou, é um reino literal. Deus está aqui comigo. Deus está presente comigo. Reino espiritual, aí você pode ir lá na cruz, na crucificação, e ali tem uma oração de um ladrão. Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então esse ladrão reconhece que Jesus tem um reino espiritual, um reino que eu não sei aonde que é, um reino que eu não vejo, mas que Jesus sabe aonde é. Por isso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá, não esqueça de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, lembra de mim, Senhor. E a terceira petição, seja feita a tua vontade. Aonde deve ser feita a vontade de Deus? No céu e na terra. Veja que na terra é o lugar da nossa aprovação. E nós devemos sempre pedir, Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Aí você pergunta, mas como é feita no céu? Eu também não sei, mas tenho certeza que é da melhor maneira possível, porque essa vontade é feita pelos anjos, seres celestiais criados por Deus, que glorificam o nome de Deus, que engrandece o nome de Deus, que exalta o nome de Deus. Então, lá no céu, essa vontade é feita pelos anjos. Senhor, que assim, como a tua vontade é feita aí, que seja feita aqui entre nós. Então veja que são essas três petições, em relação a Deus. Em relação a nós, no horizontal, são 5, É o segundo grupo, mas são 5 petições. Primeira, o pão nosso. O pão nosso. Assim como Deus deu o pão lá no deserto, Ele quer que nós vivamos assim, sem tanta preocupação, sem tanta ganância, sem tanto desespero pelo alimento, porque o amanhã pertence a Deus e Ele nos dará o pão nosso de cada dia. Portanto, nós devemos sempre orar, Senhor, dá-me o necessário para a minha vida, para mais um dia de vida. Então, o pão nosso, faz com que, assim como no deserto, Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, Deus mandará o alimento para nós. Segunda petição, perdoa as nossas dívidas. Irmãos, os nossos pecados são como dívidas diante de Deus. Sendo devedores, nós não temos alegria. Sendo devedores, nós vivemos de forma triste, como Davi, preocupado com que Deus pode tirar o Espírito Santo da nossa vida. Portanto, então nós devemos sempre orar, perdoa as nossas dívidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Você quer ficar livre de um inimigo? Perdoa ele. Perdoa ele. E quando não perdoamos, nós não temos esperança. Quando não perdoamos, nós não podemos orar. Quando não perdoamos, nós não podemos oferecer culto a Deus, culto agradável a Deus. O perdão, queridos, o perdão é a cura para a nossa vida, cura das nossas emoções, cura da família, cura da igreja. É o perdão. Você quer ficar livre do inimigo? Perdoa. Você quer viver em paz? Perdoa. O remédio de Deus, o perdão é o remédio de Deus para a vida, para a igreja, para a família.
O perdão é o bálsamo dos céus no meio de nós. Portanto, é necessário aprender e viver e praticar o perdão. E o perdão é ilimitado. Não é uma vez. Eu já perdoei uma vez, não vou perdoar mais. Não, aqui não é uma vez, mas quem sabe 70 vezes 7. Eu não sei quantas vezes, mas perdoa. Viva em paz. Não tem enfermidade na sua vida, perdoa. E a terceira petição, como nós perdoamos os nossos devedores. Então é fundamental aprender a perdoar. Quem não perdoa não pode oferecer a sua oferta, não pode oferecer seu culto. É necessário deixar a oferta ali, é necessário voltar lá e pedir perdão para que o seu culto e o meu culto seja agradável ao Senhor. Porque a vingança não parte do cristão, Como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que coisa bonita. A vingança não parte de nós. Não pode partir de nós. Não é porque alguém está te devendo, não é porque alguma coisa está acontecendo que você fica com raiva. A vingança não parte do cristão. E a quarta petição. E não nos deixe cair em tentação. Você deposita aqui a sua confiança em Deus. Olha só. E não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, a minha confiança está depositada em Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Não me deixe. Segure firme, Senhor, a minha vida, para que eu não caia na tentação. Deus pode nos submeter a provas. Deus pode fazer com que nós passemos por algumas lutas, por algumas tempestades, mas não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade, além das nossas forças. Mas, portanto, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixes. Está bem claro a nossa expressão aqui, que a vitória somente se consegue quando vigiamos e oramos. E a quinta petição, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Deve ser aqui um constante anseio da nossa vida, da alma do crente. Livra-nos de tudo que possa nos injuriar. Livra-nos de que sejamos prejudicados a verdade do Evangelho. Livra-nos, Senhor, dessas lutas e tentações. Livra-nos de tudo o que possamos ser mais do que vencedores. Livra das tentações para que sejamos mais do que vencedores e possamos caminhar de cabeça erguida. Só que Jesus diz assim, e não orareis assim. Como nós não devemos orar? Jesus nos ensinou a orar e também como devemos orar. Tá? Como era a oração aqui dos hipócritas? Eles se colocavam em pé, nas esquinas, no meio das ruas, com certeza levantavam mãos para o céu, e aqui eles oravam. E todos viam a sua oração. E eles faziam isso para serem vistos. E aqui Jesus diz que nessa postura, eles já estavam sendo recompensados. Mas você, quando for orar, entra no teu quarto, feche a porta, para que ninguém veja. Somente Deus, que você não vai vê-lo, mas Ele vê as suas atitudes e a minha oração. A segunda maneira errada de orar é a oração dos gentios ou dos pagãos. Como que era? Era oração longa, vãs repetições. Repetiam as mesmas palavras, sem sentido, sem convicção, sem insistência.
Eles faziam as mesmas coisas, oram, mas não pensam no que estão falando, não vivem o que estão falando. Orações dos hipócritas. Jesus foi orar pela terceira vez. Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Mas o que Jesus fez foi insistência. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Senhor, eu não vou conseguir beber este cálice. Eu não vou conseguir suportar os pecados das pessoas, o pecado do mundo. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Eu quero encerrar dizendo que vãs repetições são fórmulas vazias de regras que usavam os fariseus na época de Jesus. Eles tinham prazer de fazer isso. Se aparecer, mostrar que era mais importante do que os outros. Ou uma outra oração, uma outra forma errada de orar está em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, que eu vou ler para encerrar a nossa meditação. Tiago, capítulo 4. Versículos de 1 a 3, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando contra vocês mesmos, dentro de vocês. Aquilo que está dentro, aquele egoísmo, aquilo que às vezes a inveja provoca. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Que coisa terrível! Como nós não conseguimos, estamos prontos até para matar alguém, para conseguir alguma coisa. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam, lutam, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Que coisa! Vocês pedem coisas a fim de usá-las para o seu próprio prazer. O que nós temos que pedir é a graça de Deus sobre a nossa vida. Não é pedir para o nosso prazer, porque nós não sabemos pedir o que é melhor para nós. Devemos pedir que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez. Orar intercedendo pela vida dos irmãos, pela vida da nossa igreja. Eu quero de coração agradecer o privilégio de estar aqui mais uma vez. Deus me permitiu o privilégio de ter uns dias de folga. Estou aqui novamente para juntos compartilhar com os irmãos a alegria, a beleza da palavra de Deus. E o meu desejo é que você esteja bem. O meu desejo é que você esteja em paz, gozando de perfeita saúde. Que Deus te guarde e abençoe. Que Deus realmente renove as suas forças e que dê alegria na oração. Curve a sua cabeça. Bom, Senhor, é estarmos juntos. Bom, Senhor, é colocar a nossa vida diante do Teu altar, porque nada nós somos. E aqui estamos para pedir, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, o Teu poder, a Tua vontade sobre nós.
para que a tua vontade seja feita entre nós aqui na terra, como é feita no céu. Ó Senhor, venha, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós as tuas misericórdias. E assim, Senhor, com os teus filhos, possamos viver, mesmo em tempos de pandemia e dificuldades, alegria da vida, alegria da salvação, alegria de fazer parte de uma família, a família da fé. Senhor, guarde os teus filhos, guarde aqueles que estão lutando pela saúde, guarde o reverendo Sinésio, guarde a sua filha Lília, guarde os demais enfermos, Senhor, que pedem as nossas orações. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Val, que fez mais um ano de vida. Guarde a vida do teu servo, enche a vida do teu servo de alegria e que possa viver com prazer e para o teu louvor e para a alegria da família. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua bênção, guarda a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja seja realmente um baluarte aqui em Carapicuíba, que possa os teus filhos pregarem o teu evangelho, viverem, que realmente eles possam olhar para nós e ver a santidade de Deus na nossa vida. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, a paz que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, em ti, Jesus, a minha família e todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Deus te guarde e te abençoe e que realmente a presença de Deus seja real e abundante na sua vida. Não há presente maior do que a presença de Deus.